Olá, seja bem-vindo ao curso Imobiliária, Como Sobreviver, Manter e Posicionar em uma Realidade Coronavírus. Eu digo realidade porque é uma coisa na qual a gente não pode mexer, é uma coisa na qual a gente não tem muito o que fazer, e é uma realidade difícil, porque tanto eu como você, todos nós, né, eu estou no home office, estou trabalhando na minha casa, e o complicado disso tudo, lógico, né? Estou em muita videoconferência com meus clientes, estou em muito WhatsApp com meus clientes, o mercado também conversando bastante comigo nesse sentido. Por isso eu vi a necessidade de fazer esse curso e honestamente não gostaria, e sei que ninguém gostaria de estar produzindo um curso desse nesse momento, porque ninguém gostaria de estar nesse momento que o mundo está. O meu objetivo, pelo menos nesse curso então, é tentar que a gente consiga colocar maneiras de você evoluir, de você crescer, de coisas que você possa fazer, coisas que o mercado percebeu nesse momento de coronavírus, de que ele possa alterar a imobiliária dele para sobreviver. Obviamente, como é que ela cresce, como é que ela aprende com isso. Todos nós agora, no 1º de abril, acordamos apavorados com a notícia de que tinha ido a um projeto de lei saindo do Senado e do STF, onde suspendia os pagamentos dos aluguéis, isso mesmo, suspendia todos os pagamentos dos aluguéis até outubro desse ano. Essa suspensão dos aluguéis, por mais que a pessoa tivesse que provar que não podia, ou seja lá o que for ou tal, imagina o reflexo que isso teria nas imobiliárias. E imagina o reflexo de quem hoje vive de uma taxa de administração. Você imagina um apavoramento aí de várias imobiliárias, onde talvez 70%, 80% do seu faturamento viria ou vem da taxa de administração. Porque se eu defendo muito a tese de que a locação ela é a receita recorrente da imobiliária, ela é o mantenedor financeiro da imobiliária, e se vem uma lei e tira esse mantenedor financeiro da imobiliária, meu Deus, eu imagino o que acontece, qual é o reflexo. Então, o que é complicado nessa situação é que nós temos que perceber o seguinte: caramba, o que esse coronavírus, o que essa situação ensinou para a gente? O que ela está mostrando para nós do que a gente deva fazer? Esse projeto de lei, ele ainda será votado na sexta-feira, mas com algumas alterações, principalmente no caso de você não poder despejar ninguém do imóvel, né? Para que você tenha uma noção, eu conversei durante o 1º de abril com muitos advogados especialistas, advogados de clientes nossos, conversei bastante sobre isso, e uma coisa que me assustou, porque, por exemplo, vamos imaginar assim, né? O que nós tínhamos no mercado imobiliário como garantias. Nós tínhamos o seguro-fiança, nós tínhamos aí o fiador, nós tínhamos aí a caução e nós tínhamos aí crédito pago, nós tínhamos essas garantias. O problema era tão grave, muita gente não sabe disso, que o seguro-fiança ele é chamado de um contrato, para você ter uma noção. Ele é um contrato que faz parte de um contrato. Vamos chamar, você tem, por exemplo, vamos chamar o automóvel, e o automóvel você tem lá o aparelho que toca MP3, o aparelho que toca o som, algo que você coloca no automóvel, né? Seria algo que você compra a mais. Então, esse contrato, ele é um contrato à parte, ele é um contrato desse processo que faz parte do contrato principal. Então, caramba, se ele faz parte do... É que eu esqueci a palavra do que você tem o veículo e tem Bom, eu já lembro disso. Então, esse contrato, ele faz parte desse contrato principal. Então, se vem uma lei e diz que é suspenso o pagamento, o contrato principal é que manda. E eu tinha imaginado inicialmente que quem tinha o seu seguro-fiança estaria tranquilo, mas não era bem assim, porque o contrato do seguro-fiança, ele não iria ultrapassar ou passar por cima do contrato principal. A mesma situação, a questão, por exemplo, do seguro-fiança. Você não ia conseguir tirar se não houvesse uma autorização, você não ia conseguir utilizar ele porque
ele não é para isso, você só poderia utilizar ele em outubro, quando ocorresse. Além do que, pasme, tem muitas imobiliárias que acabaram utilizando o calção, e colocando no seu caixa. Então imagina se houvesse aí uma turma toda querendo tirar calção, como ficaria a situação nesse momento da imobiliária. Então, fica complicado. Na questão, lembrei, no contrato de acessório, tá? Então você tem o contrato principal e o contrato de acessório. Então o contrato do seguro fiança, ele é um contrato de acessório. Então ele não pode ser o principal. Existe um contrato principal que é da alocação. E quando nós temos o fiador, piorou. Então você não pode, já se tem a lei nisso, então as imobiliárias teriam uma complicação. Será que o proprietário iria aceitar? Será que o proprietário não iria aceitar? Como é que ficaria? Então nós vamos ter um módulo nesse curso, sim, porque esse curso é dividido em 8 módulos, onde nós vamos falar sobre, para você ter uma noção, da questão da administração da locação, quais são os cuidados que você vai ter que ter a partir de agora, que pode ser que mude esse processo para frente. Então, só para entender, os módulos que nós vamos ter problemas e reflexos na imobiliária, que é esse que você está participando, como é que é o planejamento para o mercado, que ele é muito diferente do planejamento, na minha visão, do business plan. Quem faz o planejamento de negócio é voltado ao seu umbigo, e quem faz o planejamento de mercado é voltado ao mercado. Então, como é que você vai enxergar isso? A administração da locação eu já coloquei. Como e por que entramos na era de focar no cliente, e a grande pergunta é quem é o nosso cliente? Qual é o cara que nós vamos focar a partir de agora? A gestão da equipe de vendas, a visão do gestor das vendas para o fechamento, porque nós vamos precisar vender, nós vamos precisar ter o ataque, nós vamos precisar ter o fechamento da locação, e obviamente a jornada de compra, porque para que possa, eu não sei qual é o teu conhecimento da questão digital, então para que você possa pelo menos ter uma noção do que está acontecendo agora e que a tua imobiliária tem que mudar, e não é por culpa do momento coronavírus, é mudar para frente. O que nós aprendemos com esse coronavírus? Tinha muito discurso de digital, mas ninguém sabia o que era na verdade. Por quê? Porque o digital nada mais é de facilitar você a não estar presente com o cliente. E muita gente achando que digital era o app. O app é a ferramenta digital. Então, muitos discursos, venha ser digital com a gente, nós somos digitais, desculpa, por essa razão que está provado que eram discursos furados. Porque muitas imobiliárias não conseguiram fazer o processo atual de atender o cliente à distância. Nós vamos ver casos para frente nesse sentido. Vou dar um caso, por exemplo, eu tive um cliente meu que verdadeiramente montou um drive-thru, onde o cliente chegava na imobiliária dele, parava o carro, não havia contato físico, a pessoa dava uma chave num saquinho para ele, que ela passou álcool, o cara ia no imóvel ver o imóvel. Uma saída de não ter contato físico. Óbvio, tem algumas cidades que foram proibida a entrada, foi proibida a entrada de pessoas no condomínio, no prédio, mas não é o caso de discutir aqui. Então, essa situação de eu estar o cliente lá na casa dele e não vir até mim, ninguém estava preparado. Você não tem noção de quantas imobiliárias não tem um software na nuvem. O que é um software na nuvem? É onde eu administro a minha imobiliária na nuvem. Então eu poderia trabalhar na minha casa. Então, muitas imobiliárias se assustaram com isso, ficaram apavoradas com isso. Eu tive imobiliária, para você ter uma noção, que a gente está começando a fazer um processo de consultoria e obviamente implantando ataque, e obviamente implantando coisas de melhoria, e um pessoal muito focado, querendo resolver, um pessoal para frente, mas foram fazer uma reunião na imobiliária, porque não tinha como, muita coisa eles não têm ainda formatado. Quando a cidade soube que a imobiliária abriu, houve um boato na cidade, olha, a imobiliária abriu. As pessoas queriam que a imobiliária abrisse para pagar, para conversar, para negociar. Ou seja, caramba, o que é o não estar preparado? O que é a minha imobiliária não estar pronta para entender esse processo digital? E isso pesa bastante. E aí nós vamos entender depois no último capítulo o mapa da jornada de compra. Ou seja, como é que é esse mapa? Como é que eu entendo ele visualmente? Porque não adianta hoje aqui eu fazer um curso para você de todo esse processo, alongar, não, porque você não vai entender. Para frente, você vai conhecer mais meus cursos ou procurar profissionais que possam, e a gente tem bons profissionais sim no Brasil sobre isso, e para que você possa trabalhar.
Bom, mantendo então essa questão dos módulos, desse módulo de problema e reflexo da imobiliária, a primeira coisa que eu gosto sempre de discutir nós temos que entender, primeiro de tudo, a sua responsabilidade na sua cidade. A sua responsabilidade com os seus pagamentos, e isso vai gerar um efeito dominó. Então, a imobiliária, eu sempre digo que é a base da pirâmide. Qual é a base da pirâmide que a gente fala? A pirâmide social, Maslow, quando já tinha criado esse processo, ele dividia em 5 pontos. O fisiológico, a segurança, o social, a autoestima e a autorrealização. Esse fisiológico, senão eu não vivo. Então eu preciso do quê? Eu preciso comer, que é a necessidade básica. Então eu preciso comer, ou seja, alimentação, e preciso moradia. Você está sentado numa cadeira agora, eu estou sentado, eu estou dentro de algo que me cobre. Isso chama-se imóvel. É onde nós trabalhamos, é onde nós atuamos. Não interessa se esse imóvel é meu próprio, se é alugado, ou se ele é um imóvel, ele existe. Se você trabalha numa empresa na qual você pega um elevador, vai para um escritório ou é uma casa, também é um imóvel alugado por alguém. E esse alguém pode ser que ele, ao receber o aluguel de você, ele pague o aluguel onde ele mora. Então, a imobiliária, eu sempre digo que ela é a base. Ela é a base da pirâmide. Então, se com a imobiliária começar a dar problema, vai dar problema sobre tudo. Esse é o processo que eu acredito. Então, a responsabilidade da imobiliária é muito grande. Qual foi o reflexo do coronavírus na imobiliária e por que isso ocorreu? Eu falo muito em cursos de que, se você for pegar um desenho, por exemplo, você deve ter um acesso à apostila aí agora, você tem a linha de produtividade e a linha de tempo. Então, a produtividade, 0, 10, 100, 1.000, 2.000, 5.000, 1 milhão. E tempo, de janeiro a dezembro, 1 ano, 5 anos, não interessa qual. Então, vamos imaginar que a linha está aqui, tempo, produtividade, 0, vamos pensar janeiro, e vamos pensar aqui em dezembro. Como é que eu vou estar em dezembro? Eu imagino que eu vou ter essa linha de crescimento. Nessa linha de crescimento, o que pode ocorrer dependendo do fator externo? Por exemplo, se o concorrente for melhor do que eu, em vez de eu alcançar isso, eu vou alcançar isso. Se o concorrente for pior do que eu, em vez de eu alcançar isso, eu vou alcançar isso, vou crescer mais do que eu imaginava. O fator externo pode também não ser o concorrente, pode ser o mercado, pode ser a cidade, pode ser ofertas e pode ser o tal do coronavírus, né? Que é o que ocorreu com todo mundo, ninguém esperava. Eu chamo isso é o ambiente externo, né? Quando você vai fazer a análise do ambiente, do marketing, o ambiente externo são coisas que você não pode fazer. Por exemplo, se o meu produto é dolarizado, subiu o dólar, eu não posso manter o dólar baixo, ele vai ter que subir. Então é um ambiente externo, eu não tenho como mexer nesse ambiente. Eu só posso mexer no interno, onde estão meus clientes, meus fornecedores, meus funcionários, as pessoas que trabalham comigo. Então, eu não sei se você consegue entender, o fator externo, ele vai refletir diretamente ao posicionamento da sua imobiliária. E óbvio que nós vamos falar nesse curso lá para frente de como é que você vai atuar neste momento na questão da administração da locação, na minha visão. Nós vamos ter vários cenários, porque a gente não sabe, isso não é uma lei. Você não consegue entrar lá conforme a lei, não existe a lei, né? Talvez a hora que pode ser que você esteja assistindo esse vídeo depois do dia 5 de abril, dia 6, que talvez essa lei já exista, né? Mas eu estou gravando, quando eu estou gravando isso, não existia essa lei, por isso que estou colocando antes que isso ocorra. Eu já tinha mandado um vídeo somente para clientes meus de consultoria que se preparassem. Eu tinha mandado acho que dia 26, 27 de março, não recordo agora. Porque poderia ocorrer alguma coisa assim, né? Nessa questão de que o Brasil vive uma divisão política, né? O Brasil vive um momento na qual de um lado isso, de um lado aquilo, onde, por exemplo, poderia ocorrer alguma questão em defesa, ou tentativa de defesa do consumidor, ou seja lá o que for, e às vezes nessa tentativa de ser impensada, que é o que ocorreu na minha visão, ela prejudica todo mundo, porque você imagina, tanto é que voltaram atrás, porque perceberam que prejudicaria, obviamente, o mercado imobiliário. Então, só para a gente entender, por que as pessoas têm medo e por que as pessoas divergem do futuro? Por que você está com medo do amanhã? Por que você está com medo de junho? Simplesmente porque nós temos as crenças no que nós vivemos, a nossa experiência passada. Por exemplo, tá?
Plano Collor. A maioria dos jovens hoje não sabe o que aconteceu no Plano Collor, porque o Plano Collor ele só estudou isso na escola. São pessoas que têm seus X anos. Mas muito dono de imobiliária que está me assistindo passou pelo Plano Collor. Muito dono de imobiliária que está me assistindo agora, ele passou por uma inflação de 80% a 100%, coisa que não existe hoje. Então essas crenças faz com que, meu Deus, isso pode voltar, isso pode ocorrer, o que pode acontecer? Só não vamos esquecer que nós tivemos uma crise grande no mercado imobiliário agora em 2016. Nós tivemos no primeiro trimestre muita desocupação de imóveis de aluguel. Eu tinha clientes, para você ter uma noção, eu tive clientes que aluguéis de 30 mil foram desocupados, imagina o reflexo disso. Mas o mercado imobiliário é tão forte que em setembro, esses mesmos clientes já tinham recuperado. Então, caramba, é o que eu quero que você perceba isso. Isso leva a gente a perceber que existem dois tipos de pessoas, a otimista e a pessimista. A otimista, ela vai entender que nós vamos melhorar, e a pessimista o mundo acabou, ai meu Deus, não funciona, tá vendo, não falei, tá cheio de pessimista por aí. Então, a decisão de você, se você vai ser pessimista ou otimista, é com você. O meu objetivo desse curso, é óbvio que eu não tenho a vacina para o vírus. É óbvio que eu não tenho uma vacina para você comprar, aplicar na sua imobiliária, plim, 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 e resolver por outro dia. Mas o meu objetivo nesse curso com você é que eu possa te dar ferramentas para que você possa tomar atitude a partir de agora, mas ou seja, não me leve a mal, vamos parar de reclamar o que eu estou colhendo e vamos começar a plantar diferente para que a gente colha diferente. Acredite em mim, você vai crescer. Eu faço isso há 30 anos. Eu dou há 30 anos consultoria imobiliárias. Eu só estou fazendo esse curso agora, nesse momento, porque eu acredito nesse mercado, eu acredito que você possa crescer. E você precisa ouvir isso, você precisa ouvir de alguém, pelo menos, que você pode, se você acreditar no seu processo, nas pessoas que você tem, você vai ver durante esse curso, que você pode crescer. Mas nós temos que entender uma coisa chamada timing. Qual é o tempo de você tomar atitude? Qual é o momento de você tomar atitude? O momento de você tomar atitude é agora. Então eu fiz de tudo que eu vou te passar hoje, são coisas que eu vou te passar nesse curso, desculpa, pode ser que você não consiga assistir hoje, pode ser que você assista aí vários dias, mas tudo que eu vou te passar nesse curso são momentos para que você possa implantar agora, neste momento na sua imobiliária e obviamente colher o mais rápido possível. Sabe, é o que eu posso te ajudar, é o que eu posso devolver para esse mercado imobiliário, que na verdade sempre me deu muitas alegrias. Nós sempre tivemos momentos difíceis, mas também excelentes momentos nesse sentido. Quais são os problemas então que vão refletir diretamente e prejudicam a evolução da imobiliária? Aí desculpa eu misturar, não é somente o coronavírus, existe uma coisa chamada gestão familiar. Eu fui obrigado a me especializar em sucessão familiar, eu fiz essa especialização na Europa, porque 90% dos meus clientes eram família. Então eu tive que parar tudo, entender uma tal de família, para que eu pudesse ajudar essa família a crescer, a fazer a gestão, a ter sucesso com a sua imobiliária. Porque a imobiliária é um dos poucos negócios na qual você pode colocar parentes sim e gerar resultado, porque em imobiliária você precisa confiança. Tanto que, para você ter uma noção, você sabe disso, eu não tenho muitos cursos online, porque não é o meu foco, né? Esse coronavírus, apesar de que ele me ensinou muita coisa, de pessoas que precisam da gente. Então, mas dentro dessa questão, desse momento, eu liberei, a gente gravou um curso online de gestão familiar na imobiliária, porque se você está tendo problemas também familiares, talvez seja interessante, depois de você assistir esse curso, se você quiser, se você tiver tempo, se você tiver oportunidades, óbvio, se você gostar de mim, eu sempre digo que, o programa do Ratinho, né? Ou você gosta ou você não gosta. Eu, por exemplo, pelo menos tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dele, tenho uma admiração muito, e o Ratinho, ele é da mesma cidade que eu, e óbvio que tem gente que não gosta, então é difícil às vezes ter vamos supor, meio termo. Eu brincava antes que tipo Hebe Camargo, tinha quem gostava e quem não gostava, e engraçado, né? Muita gente chegava no escritório, no outro dia falava assim, você começava a contar do Silvio Santos, por exemplo, mas não assistia Silvio Santos, né? E às vezes as pessoas não aceitam que gostam, porque na mídia fala-se que, mas se você está assistindo esse programa, porque ele não é popular ou tal. Então,
o gostar ou não gostar, hoje também a gente está conversando. Pode ser que você goste de mim, pode ser que você não goste, faz parte do processo todo. Se você não gostar, fazer o quê, né? A gente bola para frente, a gente vai se vendo para frente. E se você curtir a minha forma, a minha maneira de ser dentro desse curso, se você tiver a oportunidade, esse curso de gestão familiar, acredito eu que vai ser muito interessante para a sua imobiliária. Mas vamos lá, quais são os problemas então que refletem diretamente e prejudicam a evolução imobiliária, obviamente na questão da família. Primeiro, nas vendas, a captação de imóveis para venda, a implantação de controles de ações para o corretor de imóvel, porque muitas vezes a família não sabe como cobrar, ela não sabe como cobrar o gerente, por isso que nesse curso nós também teremos a gestão do gestor, o comprometimento dos corretores. Não me leva a mal, eu acho que o coronavírus também ensinou nós de que nós teremos uma saída, nós temos que pensar numa saída diferente, porque eu acho que tem muito corretor batalhador. As imobiliárias vão ter que pensar em crescer locação, em crescer a sua carteira de locação, para, na minha visão, dar talvez aí uma melhor garantia para o corretor, porque muita gente reclama do corretor, que o corretor não faz isso, que o corretor não treina, que o corretor não sei o quê, quer dizer, todo mundo reclama do corretor, mas eu não vejo ninguém reclamando do gestor ou do dono da imobiliária. O corretor nesse momento agora talvez seja o cara que mais vai pagar o preço, porque ele não tem fixo, ele tem que viver somente da comissão dele. Então, na minha visão, para o futuro, acho que as imobiliárias têm que pensar nesse sentido sim. E se você quiser mexer nisso, quando tudo isso melhorar, você pode ver com o seu contador, por exemplo, existe uma formatação de garantia por retirada. Por exemplo, eu dou uma garantia mensal para o meu corretor, eu posso ter, porque a tendência das imobiliárias é ter menos corretores, tá? E você implantar isso. Mas para frente, a hora que a gente falar sobre gestão, ainda nesse curso, a gente entra um pouquinho mais de detalhes sobre isso. Cumprimento de procedimento da parte da equipe comercial, ou seja, o processo na imobiliária o corretor entra com talento ou ela com procedimento. Cumpre o procedimento ou não cumpre? Se ele não cumpre, não adianta, não vai funcionar. Então, como fazer ele cumprir? Na locação, os clientes inquilinos, os clientes proprietários. Nós viemos de uma época onde chamava-se até pouco tempo atrás o proprietário de senhorio, quem é senhor escravo. Então, sempre o inquilino virou escravo. E cuidado, que agora esse coronavírus está fazendo a gente aprender muito, porque esse cara passou a ter mais direitos. Então, no curso de administração agora da locação, nós vamos discutir muito, estou dizendo nesse curso agora que você está fazendo, nós vamos discutir muito sobre, por isso que eu digo de quem é o nosso cliente, como é que nós vamos fazer a partir de agora. O aumento e descontrole da inadimplência, porque se você tiver 3 meses de inadimplência, vai demorar para você recompor, você sabe disso melhor que eu. Então, como é que você controla isso? Isso é um problema que vai refletir sim e prejudicar a sua evolução, porque daqui a pouco você não para de atender telefone, que é o proprietário ligando, você não para de fazer ligação porque é o inquilino que não te paga e não te atende mais, por essa razão que ele reflete e prejudica a evolução da imobiliária. Arquivamento de contrato de locação. O que você aprendeu agora da questão de estar à distância, da questão de ser digital, do que de verdade é isso? Então nós vamos falar isso sim para frente. Prejuízos nos reparos, isso afeta também essa questão da evolução da imobiliária. O setor de acerto final começa às vezes a dar muito custo e vistoria de entrada não bate com vistoria de saída. É lógico que tudo isso que eu estou te colocando não tem a ver com essa questão de, por exemplo, de vistoria com a situação atual do coronavírus. Mas, dentro da minha experiência de 30 anos de consultoria imobiliária, são os problemas que refletem diretamente e prejudicam a evolução da imobiliária. Isso refletindo totalmente no sucessor e na família sucessora, ou seja, no gestor da imobiliária, no dono, a você, ao cara que paga a conta. Ou seja, afetação emocional, de como é que a família mexe, a afetação econômica, nós estamos vivendo agora a economia mexendo, quer dizer, isso mexe também, conflitos familiares, rivalidade familiar. Eu sempre digo de que eu estou numa reunião, por exemplo, com a família, discutindo coisas, daqui a pouco o filho fala assim, mas mãe, ou mas pai, acabou a reunião, porque misturou a questão emocional com a questão comercial, misturou a questão família com a questão empresa, ou seja, a coisa começa a complicar. E a rivalidade na sucessão do comando em si. Então tudo isso
ele faz com que reflete e vai prejudicar a evolução da imobiliária. Então esse processo todo é o que você está sentindo de reflexo agora. Não me leve a mal, não é tanto uma culpa de coronavírus, lógico que você tem toda essa situação sim, mas o objetivo, a gente vai agora para o segundo módulo, é a gente começar a reestruturar, a como é que você vai pensar estruturalmente a sua imobiliária, não só para que você saia desse momento do coronavírus, porque talvez você esteja amarrado a muita coisa, mas a que você comece a tomar atitudes para que você volte a crescer verdadeiramente. Na minha experiência, eu tenho muito orgulho hoje de ter feito muitas imobiliárias líderes na cidade. Em 2019, nós fechamos 2019 com todos os nossos clientes crescendo. Eu estou tendo clientes agora em março que fecharam muito bem em locação. Eu tenho clientes em abril que já estão vendendo sim, ou seja, a coisa vem acontecendo. Como óbvio, eu coloquei antes, eu tenho clientes que nesse momento que a gente começou a fazer um trabalho agora, que está pipocando. Então, dentro dessa minha experiência, dentro dessa visão, o que sempre foi feito para que as imobiliárias crescessem, que eu quero tentar repassar um pouco para você que possa tomar atitudes. Ok? Então vamos ao segundo módulo, planejamento para o mercado, como é que a gente planeja para que a sua imobiliária esteja pronta para esse mercado. Só uma outra coisinha, nossos módulos, para você ter uma noção, eles vão estar em torno de 15 minutos, 20 minutos, esse módulo deu um pouco mais disso, pode ser que ultrapasse um pouquinho mais. Assista no seu tempo, se você quiser assistir um módulo atrás do outro, tranquilo. Se você quiser assistir somente um módulo hoje, o outro módulo amanhã, também fique tranquilo, você pode rever. A ideia é que você consiga perceber essa situação e tomar atitudes aí para o seu crescimento. Eu não gosto muito dessa situação, eu não sou muito, você vai perceber que eu sou uma pessoa que não tem muitos seguidores. A pessoa fala, putz, mas você não tem seguidor. Cara, eu não gosto muito, não me leva a mal. Eu acho que graças a Deus, hoje a minha agenda é bem complicada. Eu hoje posso dizer mais não do que sim. Então, eu nunca tive, quem me conhece sabe, eu nunca tive o foco disso. Mas, nesse momento aí de coronavírus, eu tenho colocado alguns vídeos no YouTube, tenho feito algumas lives aí de pessoas que me pedem, com esse objetivo do coronavírus. Então, se você quiser me seguir tanto no YouTube, no Instagram, @Rosalvo Barreto, ou procura no YouTube Rosalvo Barreto, digita Rosalvo Barreto na internet, que você acha aí. Ok? Espero você no segundo módulo. Vamos fazer a imobiliária crescer. Valeu! E aí, tudo bem? Gostou desse primeiro módulo? Eu espero sinceramente que sim. Eu em maio agora, eu acho que eu gostaria de dividir algumas coisas com você. Eu tive boas notícias dos meus clientes de consultoria. Eu visitei aí pelo menos 90% dos meus clientes e o bacana, o legal, a boa notícia é que 98% dos meus clientes hoje não caíram a sua carteira de locação. Obviamente, para que você saiba, a gente teve um reflexo em venda sim. Alguns clientes diminuíram a venda, alguns clientes tiveram esse problema. O cliente que mais problema eu tive na questão da locação foram clientes que ainda não estavam na nuvem, foram clientes que a gente tem o início de um processo de consultoria. Mas a grande maioria conseguiu sim, e pasme, né? Manter a carteira de locação, que para mim é o que interessa, porque eu sempre defendo que a locação vai pagar as contas da imobiliária. Eu sempre defendo que a locação ela é o teu mantenedor financeiro e obviamente a tua receita recorrente. Então eu estou bem feliz nesse sentido. Mas falando de você, dando sequência nesse curso, você vai aprender a resolver problemas vindo da crise e compreender os reflexos dessa pandemia para o futuro. Descobrindo como é que você organiza o fluxo da sua imobiliária, desde os processos analógicos como os processos digitais, para que você entenda um pouco mais disso. E obviamente o que você vai fazer nessa retomada pós-crise. Abaixo você vai encontrar um link para comprar esse curso completo, com desconto especial. Mas eu diria para você correr que o tempo, obviamente, aí essa oferta é por tempo limitado. Você não está sozinho, vamos junto preparar a sua imobiliária para vencer. Eu espero com certeza aí que a gente consiga vencer esse momento, que a gente consiga vencer essa crise e que obviamente a sua imobiliária cresça. Ok? Espero você no próximo módulo. Valeu!